Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você já se perguntou o que realmente é necessário para viver mais e com mais saúde? Nesse vídeo, nós vamos mergulhar nos 7 pilares do envelhecimento saudável. Eu vou mostrar para vocês que pequenas mudanças na sua rotina, em suas atitudes, vão promover um grande ganho na sua expectativa de vida e na sua qualidade de vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Antes de iniciar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, já se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação, porque assim que eu publico vídeo novo no YouTube, você é imediatamente notificado e não vai perder nada desse conteúdo. Então vamos começar nos 7 pilares. O primeiro pilar diz respeito à sua alimentação. Então, a alimentação balanceada, diversificada, com proporções adequadas dos macronutrientes. O que são os macronutrientes? São os carboidratos, são as proteínas, são as gorduras boas. Esses são os principais macronutrientes. O mais importante desses macronutrientes, quando pensamos no envelhecimento ativo, com manutenção de massa muscular, manutenção de mobilidade, saúde imunológica adequada, diminuição do risco de queda, enfim, o principal macronutriente que nós precisamos ter uma preocupação maior são as proteínas. Para quem já me acompanha, sabe que nos meus vídeos eu sempre falo da nossa meta proteica, que é a quantidade de proteína que você deve ingerir durante o dia para que não ocorra um catabolismo, para que não ocorra a perda muscular, que com o envelhecimento essa perda é muito mais ativa. Então você deve ingerir quantidade suficiente de proteína e, claro, praticar exercício para manter essa proteína onde ela deve ficar, que é no músculo. Quando nós falamos em proteína, devemos pensar numa conta muito simples. Nós multiplicamos 1,5 pelo seu peso. O resultado vai ser a quantidade de proteína que você deve ingerir durante o dia, durante as 24 horas. De preferência, fracionando essa quantidade nas 3 principais refeições. Exemplo, se você tem 70 quilos, você vai multiplicar 1,5 por 70, o que vai dar 105. Então são 105 gramas de proteína durante o dia. Essas 105 gramas dividido, parte no café da manhã, parte no almoço e parte no jantar. Então, além da quantidade adequada, quando pensamos na alimentação balanceada, nós devemos pensar também em evitar alguns alimentos que sabidamente vão diminuir a nossa expectativa de vida, piorar e muitas vezes até iniciar algumas doenças metabólicas. Então, nós devemos evitar gorduras ruins, gorduras saturadas, gorduras trans. Nós devemos evitar o consumo dos ultraprocessados, que são alimentos muitas vezes congelados, alimentos muitas vezes com aromatizantes, com modificadores de sabor, que vão fazer mal sabidamente, a gente sabe que não vai fazer bem para o nosso corpo. Nós temos que diminuir o consumo de açúcar e de carboidrato simples. Então, claro que em linhas gerais, a preocupação com a alimentação, tendo uma alimentação balanceada, nada de alimentação restritiva. Durante a evolução, na nossa espécie, nós evoluímos para ter uma alimentação diversificada, desde carne, desde carboidratos, desde frutas, de legumes, enfim, sempre diversifique sua alimentação, sempre com alimentos naturais, alimentos de verdade. Então esse é o principal pilar para um envelhecimento saudável, que é a preocupação com a sua alimentação. O segundo pilar para o envelhecimento saudável é a atividade física. Qual a principal atividade física que nós devemos nos preocupar
principalmente quando já passamos dos 60 anos. Então vamos lá, quando a gente pensa em atividade física, nós temos que pensar basicamente em 4 modalidades, 4 tipos de atividade física. Atividade física não é tudo igual, não é somente a caminhada que você faz aí, que seja todos os dias, meia hora de segunda a sexta, não é somente essa caminhada. Caminhada é bom? Excelente. Você está de parabéns se já está fazendo a sua caminhada. Mas ela não é suficiente para que se tenha um envelhecimento ativo, um envelhecimento mais saudável. Então a caminhada nós classificamos como uma atividade aeróbica, uma atividade que vai trabalhar a nossa parte cardiovascular. Então vai fazer muito bem para o seu coração, vai fazer muito bem para o seu pulmão, para o seu condicionamento físico, para controle de peso, enfim. Tem inúmeros benefícios a caminhada. Mas pensando na principal modalidade de atividade física que as pessoas acima de 60 anos devem fazer é a musculação. São as atividades físicas do tipo resistida. Então pode ser desde musculação, pilates, exercícios com banda elástica. Devem ser exercícios que vão contrair a musculatura, que vão promover a manutenção da sua musculatura e o ganho quando você já pode ter algum grau de sarcopenia, que é a fraqueza muscular que pode acometer os idosos, que pode fazer parte de um envelhecimento quando não se tem essa preocupação com relação à alimentação adequada e atividade física adequada. Então já falei de 2 modalidades. A modalidade do tipo aeróbica, que é a caminhada, e a do tipo musculação, que é a do tipo resistida. Doutor, e quais são as outras 2? Essas outras 2 são atividades físicas que vão melhorar o equilíbrio, diminuindo a chance de desenvolver queda. A gente sabe que queda é um risco muito grande para as pessoas acima de 60 anos. A gente sabe que queda está associado a desfecho ruim, associado a fratura. Para vocês terem uma ideia, estatisticamente, de cada 10 idosos que fraturam o fêmur, que é o osso do quadril da perna, 3 pacientes de cada 10, 3 vão evoluir com óbito em 1 ano. Ou seja, 30% é a mortalidade em 1 ano de um idoso que tem uma fratura de fêmur, seja por complicações diretas da fratura ou complicações indiretas, como desde processo de pneumonias, de tromboses, processos de escaras, a pessoa pode ficar acamada, enfim, uma série de complicações que podem estar associadas a uma queda. E o 4º tipo de atividade física é a do tipo alongamento. Então, o alongamento é essencial tanto para manter a saúde das articulações, como para evitar lesões musculares durante a atividade da musculação ou da própria caminhada. Então, quais são as 4 modalidades de atividade física? Recapitulando rapidinho. Aeróbica, que é a caminhada, musculação, que é a resistida, equilíbrio, que são treinamentos funcionais para evitar a queda, e alongamento para melhorar a saúde da musculatura e a saúde articular. Terceiro pilar é o sono, é a qualidade do sono. Esse pilar está cada vez mais em evidência, cada vez mais saem novos estudos correlacionando um sono de qualidade a melhor expectativa de vida e menor risco de doenças crônicas. Sono não reparador, a apneia do sono principalmente, que é um quadro muito prevalente nas pessoas acima de 60 anos, estão diretamente relacionados não só a desfechos com relação à sonolência diurna, fadiga, cansaço, como também a quadros cardiovasculares. Então, pressão alta, arritmia cardíaca, diabetes. Então, existem uma série de doenças que estão relacionadas com a apneia do sono, que é um distúrbio do sono, dentre outros distúrbios também. Então, a qualidade do sono é fundamental para o envelhecimento saudável. Com relação ao sono nos idosos, eu recebo muitas perguntas. Se realmente
idoso dorme menos, se idoso não dorme, o que realmente é um mito. As pessoas muitas vezes dizem que dormiam quando era jovem, agora quando envelheceram não tem uma qualidade do sono adequada. Baixa qualidade do sono, insônia, apneia é doença e deve ser tratada, tanto pelo transtorno, pelo incômodo do quadro em si, quanto das complicações advindas dessa patologia relacionada ao sono. Então existe sim na fisiologia, ou seja, normalmente o idoso tende a diminuir a quantidade de horas. Então, se por hábito a pessoa dormia 8, 7 horas, o idoso pode dormir, perder aí 1, 2 horas do que sempre dormia quando era mais jovem. O sono tende a ser um pouco mais superficial. Então ele pode ter pequenos despertares, mas ele deve atingir a profundidade suficiente para que tenha a ação reparadora, tanto da nossa parte física como também da parte mental. O quarto pilar é o engajamento social, ou seja, é você ter engajamento, você se socializar, você ter amigos, você participar de grupos em comunidade, grupos de igreja, grupos de atividade física, enfim. Relacionamento social é um grande aliado para o envelhecimento ativo. Diferente do isolamento social, que pode muitas vezes causar depressão, causar baixo estímulo cognitivo, então aumentando o risco de demência. Enfim, o engajamento social promove muito mais estímulo para o nosso cérebro, mantendo essas relações humanas. Eu sempre digo que o ser humano é uma espécie, é um animal que é feito para conviver em comunidade, conviver em sociedade, diferente de outros animais. Então, na evolução, por exemplo, alguns animais como urso polar, como onça pintada, são animais que vivem solitários e, claro, eles só em momentos, situações aí de perpetuação da espécie, né, com acasalamento, é que se encontram, mas depois tendem a viver sozinhos. Então, o ser humano não. O ser humano sempre na evolução viveu em tribos, em comunidades. Então tá aí a importância do engajamento social, desse relacionamento social para a melhora da expectativa de vida. O quinto pilar é a gestão do estresse e sempre atenção à sua saúde mental. Então pacientes que podem muitas vezes estar desenvolvendo um quadro de depressão, quadro de ansiedade, quadro de estresse crônico, isso tudo promove um aumento de várias substâncias no nosso corpo, substâncias de fuga e luta, nós costumamos dizer, como adrenalina, como cortisol, ou seja, hormônios e neurotransmissores que vão sempre fazer com que a pressão fique mais alta, fazer com que piore a imunidade, piore em níveis de colesterol. Enfim, o estresse crônico e a depressão crônica também está relacionada diretamente a desfechos, como dor crônica, dor em várias partes do corpo, como diabetes, como insônia, ou seja, ela vai influir em vários outros pilares. E infelizmente o que eu vejo muito na minha prática clínica, no consultório, são os pacientes retardarem a procurar ajuda. Muitos dos sintomas que alguns idosos sentem, eles sempre relacionam com a idade, acham que é normal do envelhecimento. Perder a vontade de fazer as coisas, isso não é normal. Então isso certamente pode estar relacionado a um quadro de depressão, na qual existe tratamento, desde tratamento medicamentoso a medidas psicoterapêuticas, com psicólogos, enfim, se está sentindo alguma alteração na sua saúde mental, algum sintoma de baixa autoestima, de desesperança, de falta de perspectiva, sonolência excessiva até, perda de peso, isso também está relacionado à depressão, você deve procurar ajuda para que seja diagnosticado e tratado. Então, atenção à sua saúde mental e gestão do estresse é fundamental também para o envelhecimento de qualidade. O sexto pilar é a estimulação cognitiva. O que é estimulação cognitiva? É manter a mente ativa. Assim como nós devemos fazer exercício para o nosso corpo, como eu expliquei no segundo pilar,
nós também devemos fazer exercício para a nossa mente. Então nós devemos sempre aprender coisas novas, aprender habilidades novas, como por exemplo idiomas, como instrumentos musicais, artes como pintura. É muito comum pacientes, pessoas que durante a vida toda sempre tiveram um sonho, por exemplo, de tocar um instrumento, de pintar, de fazer um quadro, de fazer escultura, mas durante a vida, com suas obrigações aí de trabalho, com seus relacionamentos, acabaram deixando em segundo plano. Então eu sempre estimulo, com o envelhecimento, procurar sempre esses sonhos que tinham no passado e agora tentar reviver isso. É muito comum instrumento musical. Então, idosos muitas vezes que sempre tiveram um sonho de aprender a tocar um piano, tocar uma viola caipira, aqui na minha região é muito comum isso, que durante a vida toda não tiveram tempo, não tiveram como se dedicar. E agora estão começando a se dedicar e com muito mais tempo. O treinamento fica muito mais prazeroso até. Então, sempre importante você aprender coisas novas, habilidades novas, sempre trabalhar a cabeça. Baralho também é muito interessante, jogos de xadrez, jogos de tabuleiro, enfim, sempre está exercitando também a sua cabeça. E o sétimo pilar é o monitoramento de saúde e prevenção. Então é você fazer os seus check-ups periódicos, fazer o acompanhamento periódico com o seu médico, sempre seguir as orientações do seu médico, seguir o tratamento adequado de possíveis doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão arterial, como por exemplo o colesterol alto, promover o tratamento adequado, a alimentação adequada, enfim, é fazer um monitoramento da sua saúde através desses exames regulares e sempre estar atento e ajustando, claro, com o seu médico, ajustando as medicações. Então fazer os check-ups periódicos é essencial para que mantenha a sua saúde no eixo, diminuindo o risco de desfechos negativos. Para você que quer envelhecer com qualidade, eu vou deixar aqui embaixo o link dos meus e-books para que você possa ter mais conteúdo a respeito de envelhecimento saudável, com dicas práticas de envelhecimento, para que você saiba fazer a sua parte também para promover a sua saúde. Então, para manter a tradição, vamos escrever aqui nos comentários Superação Sem Limite. Quando você escreve Superação Sem Limite, eu sei que você chegou até esse ponto do vídeo. E coloca também, após a Superação Sem Limite, a cidade de onde você está me assistindo, porque aí eu sei aonde as minhas palavras estão chegando. Meu muito obrigado para você que ficou comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.